Família, um caminho para o amor. Isso. Antes eu queria só apresentar o Espaço Tainá Tavares, falar um pouquinho da proposta, daquelas pessoas que estão entrando pela primeira vez, né, que estão entrando pelo teu Instagram, e onde nasce a proposta do Tainá Tavares. A proposta do Tainá Tavares nasce de uma dor e de uma ressignificação, de um luto. Tainá era um estudante de medicina, e Tainá, assim como tantas outras pessoas que cometem o ato, né, nos deixam pelo suicídio, em busca de acabar com a dor, né, acabam também levando a própria vida. Então, essa proposta, né, surge do socorro, né, dessa dor, desse luto, pela dor de ter perdido a filha pelo suicídio, e cria o espaço de acolhimento humanitário Tainá Tavares. Esse espaço ele se propõe a prestar atendimento psicológico às pessoas, principalmente às pessoas com ideação suicida e às pessoas em sofrimento psíquico. E é importante a gente levar essa proposta porque não só no setembro, né, acontecem esses casos de suicídio, mas durante todo o ano, né? No setembro a gente tem um enfoque maior nessa questão. E todas as perguntas, todas as respostas que foram com Tainá, assim como todas as outras pessoas que tentaram suicídio, né? E nos cabe apenas o respeito e propagar esse trabalho, né? Porque a melhor prevenção é a comunicação, é a informação que a gente pode trocar, e um desses fatores protetivos, né, que a gente recebe muito nos atendimentos é a família. A família é esse ponto seguro, onde as pessoas podem se sustentar, e onde a gente pode estar falando mais de como a família pode auxiliar, né? Podem estar dando esse suporte. Enquanto cada vez mais que a gente vai falando, cada vez mais que a gente vai estimulando, né? Estimulando não, cada vez que a gente vai propagando essas informações, a gente vai captando mais pessoas e a gente vai conseguindo trabalhar melhor essa temática, não só apenas no mês de setembro, mas o ano todo. Hoje nós estamos muito felizes, né, por ter você conosco, né, um presente para a gente. A última live do ano, a gente fez algumas, desde que a gente entrou nesse processo da pandemia, e tê-lo conosco, né, nos deixa muito feliz. Nós já tínhamos feito a proposta, né, para que você estivesse no aniversário de 1 ano do projeto, e me veio, né, te chamar para que a gente finalizasse esse ano tão difícil falando sobre família, caminho para o amor, né? Muito obrigado, Thales, desde já, e deixo com você, meu amigo, a palavra. Eu agradeço, primeiro saúdo vocês, boa tarde para você, boa tarde a todos do Espaço Humanitário, uma boa tarde a todos que estão entrando, estão aí nos escutando, nos assistindo, com muita alegria que a gente está aqui. Realmente você tinha feito o convite no início do ano, mas a gente nunca sabe o que nos espera durante o ano, né? A gente nunca sabe o que virá. Por isso que eu acho que sempre o fortalecimento emocional e o fortalecimento psicológico é tão necessário na nossa vida. A questão da psicologia, a questão da psiquiatria, dessas ciências que estudam a mente humana, o comportamento humano, para que a gente não apenas remedie, para que a gente não procure apenas nos momentos de dificuldades, nos momentos em que estamos no ápice da situação, mas que a gente sempre esteja podendo se autoconhecer, podendo entender-se um pouco, porque a vida ela é feita desses desafios e nós muitas vezes nos descobrimos em meio a esses desafios. Às vezes, quando temos um pouco de noção já de quem somos, fica um pouco mais fácil, né? Ou vamos dizer, menos difícil de lidar com a situação. E esse ano foi um pouco disso para todos nós, né?
Tivemos o início da pandemia no final do ano passado em outro país, do outro lado do mundo, e não imaginávamos, porque a nossa geração não tinha vivido algo tão parecido até então. E com poucos meses, e hoje no mundo globalizado como o nosso, no mundo onde as pessoas estão transitando nos países de uma forma muito rápida, com pouco tempo, essa pandemia também chegou ao nosso país e chegou ao mundo todo. E precisamos de muita resiliência para encarar esse momento, precisamos de muito discernimento. E precisaremos, na verdade, porque você sabe, eu acho que os profissionais de saúde também já têm ciência do quanto esse isolamento, esse momento, prejudicou no sentido mental, no sentido emocional, as pessoas que não se acostumaram a viver de uma maneira tão, vamos dizer assim, presa, né? Com tantas restrições. A liberdade, você sabe que para nós, ela é um ponto primordial. Então, o direito de envio, o direito de poder escolher, isso é algo que gere, que nutre e que também mexe com o nosso organismo. Essas sensações onde a gente pode alimentar-se energeticamente, onde a gente pode alimentar-se também emocionalmente com outras pessoas. E a gente veio para viver em coletividade, né? A gente veio para viver com as pessoas, aprender com o outro. Isso é de extrema importância. O outro ensina para nós de uma maneira formidável que nós não conseguiríamos, na verdade, nos ensinar tanto se não fosse a convivência com o outro, com o próximo, com a pessoa que está ao nosso lado. Então, essas pessoas nos ensinam em todos os aspectos, ensinam nos aspectos positivos e ensinam nos aspectos negativos, aquilo que nós também podemos tomar como exemplo para não seguir. Então, tudo isso faz parte. Então, nós vamos ter aí desafios muito grandes no sentido emocional, no sentido psicológico, das sequelas, das consequências que esse momento deixou para a gente. Não só nos adultos, nos idosos, mas principalmente também nas crianças, né, que pouco compreendem o momento que estão passando, mas teremos e precisamos estar muito atentos aos seus comportamentos posteriores. Então, dentro dessa conjectura, nós podemos falar um pouco, e nesse encerramento, nesse final de ano, e é impossível nós não termos, ao final de cada ano, um pensamento mais de sensibilidade e de reflexão durante tudo que nós vivenciamos. E, como nós já falamos, foi um ano muito atípico do ponto de vista de liberdade, de sair, do que nós podemos tratar como comum no nosso dia a dia. Então, tivemos muitas separações familiares, no sentido de não poder estar próximo. Tivemos separações afetivas, que já as estatísticas já nos mostram como cresceu os números de divórcios neste momento da pandemia. Tivemos também, por outro lado, pessoas em que ficaram muito mais isoladas mesmo, e sozinhas, porque já viviam meio que assim, e agora esse momento foi muito mais agudo. E, por fim, nós tivemos também as pessoas que tiveram que lidar com o aspecto familiar, né? Porque a gente fala assim, tiveram que lidar, pode parecer até um pouco pejorativo, né? Mas creiam, saibam que as pessoas têm grandes dificuldades em viver em família, têm grandes dificuldades em viver nesse aspecto de compartilhamento e solidariedade. Nós somos seres humanos, nós buscamos espaços, nós buscamos, na verdade, em vários aspectos, sem notar, até utilizando o nosso inconsciente, dominar esses espaços, e nós não percebemos isso. Nós gostamos muito mais de receber do que dar, nós gostamos muito mais de ter o poder do que ser, na verdade, impelido a fazer alguma coisa. Então, é muito difícil nós nos adequarmos. Mas quando a gente fala nos adequar, a gente não está querendo dizer que nós precisamos nos adequar ao outro. Nós queremos, na verdade, nos adequar ao todo onde nós estamos inseridos. Porque, como eu já disse, se nós fizermos tudo o que nós desejamos fazer e queremos fazer, nós vamos viver tristes e solitários. Porque nós precisamos
na verdade, do outro, para ter o sabor desse compartilhamento, dessa solidariedade, dessa convivência. E esses casos de divórcios que aumentaram, das violências domésticas que também cresceram muito dentro dos lares, das dificuldades de convivência, vem muito por esse aspecto e nos traz um alerta. Não é que as pessoas, na verdade, não conseguem conviver muito com as outras, mas, na verdade, parece que as pessoas simplesmente não conseguem conviver com as outras. Porque se nós formos olhar hoje o modelo da família no nosso país, nós vamos olhar, na verdade, essa conjectura que faz com que a família esteja muito fora do lar. Então, nós encontramos, na verdade, pais que às vezes estão trabalhando, mães que estão trabalhando fora, filhos que estão em escola, estão em creches, ou estão sendo cuidados por babás, por alguma pessoa que mora na casa, pela avó, enfim. Então, quando a gente vai tirar o tempo útil, vamos assim dizer, o tempo de convivência dessas pessoas dentro do lar, é um tempo muito mínimo se a gente for pegar durante toda a semana. Porque os pais passam os dias fora, às vezes algum pai ou mãe mora ou trabalha em outro local, e às vezes vem até só fim de semana, ou vem dia sim, dia não em casa. E os filhos estão muitas vezes ou sendo na companhia de outras pessoas, da família ou não, ou estão em creches, escolas, em berçários. Se esgotam, nós começamos a compreender a necessidade de nos voltarmos para dentro do lar. E é interessante porque o chamamento de se voltar para dentro do lar, indiretamente, é um chamamento de voltar-se para si. Porque todos nós, na verdade, nós somos um lar. Nós somos uma moradia, nós somos uma casa. Então, nós somos pessoas que temos variáveis de sentimentos, nós temos variáveis de emoções, nós temos variáveis de sensações. Então, ainda nós somos algo muito complexo do ponto de vista psicológico, do ponto de vista emocional. Então, quando nós nos deparamos em situações restritas, quando tolhe a nossa liberdade, e principalmente quando essa liberdade ela é espremida e eu preciso compartilhar dessa restrição com outras pessoas, e isso me traz uma sobrecarga muito alta, muito grande. E são pessoas que, como eu falei já, que quase eu não convivo. Porque, Epson, na verdade, nós estamos vivendo com pessoas, mas nós estamos convivendo muito pouco com pessoas. A gente, às vezes, divide o mesmo teto, a gente passa ali um pelo outro, a gente não sabe nem se um já está em casa, a gente vai em casa e nem vê que o outro está em casa e já sai. A nossa correria, como nós adaptamos, e se chama isso de modernismo, né? Se chama hoje de modelos familiares, que faltam diálogos. Você não conversa com quem você está em casa, você não sabe quem são as pessoas que você está tendo em casa. Ah, ele é meu filho. Mas o filho, o pai, na verdade, eles não são apenas essa correlação sanguínea, biológica. A gente vai ver os casos de afetivos de pessoas que são criados por avós, por tios, pessoas que são, na verdade, adotadas, né? Que não é um vínculo biológico, um vínculo sanguíneo que faz essa determinação. Então, a gente precisa, na verdade, estar lidando com aquele ser de forma permanente, sempre lidando com ele, porque nós somos seres em transformação. Nós passamos por situações que vai nos transformando, nós temos ambições, nós temos buscas, e isso vai, de uma maneira ou de outra, modificando com o passar do tempo. E aí a gente precisa conhecer com quem eu estou lidando. Os casais, muitas vezes, dentro do relacionamento afetivo, eles acabam, durante um certo tempo, pela falta de diálogo, pela falta de conhecimento, se separando ou até se desconhecendo dentro de casa, porque eles ainda têm a ideia de que a esposa ou o esposo, enfim, são pessoas, a mesma pessoa com quem eles se casaram há 10, 15, 20 anos. Né? E a gente sabe que, como eu já falei, que somos, na verdade, seres em transformação o tempo todo. Então, eu preciso, na verdade, estar em conversa, estar em contato com aquela pessoa, para que eu não me surpreenda posteriormente com quem eu estou lidando dentro de casa. Então, nesse aspecto de convivência, de dificuldade de relação,
nós olhamos para o lado e sempre temos também uma questão humana muito ligada à questão comparativa. Então, nós nos comparamos muito. Então, nós vamos nos comparar inicialmente quando nós nascemos pequenos, já começamos a tomar consciência de nós com as pessoas que convivem conosco. Se eu tenho um irmão, eu vou me comparar com ele. Os pais auxiliam muito nisso, nessa comparação, né? Que às vezes, nem muitas vezes, ou quase sempre não é benéfica, muitas vezes, porque, na verdade, são seres distintos mesmo, por mais que nasçam no sentido de que são do mesmo pai, da mesma mãe, mas são seres que têm e trazem. A gente sabe hoje que a ciência já estuda as situações que ocorrem no ventre da mãe, que isso já modifica o estado emocional da mãe quando vai ter o filho, o estado emocional do pai, tudo isso influencia. Então, são momentos distintos, são momentos diferentes. Então, a gente, nesse comparativo, a gente depois vai se comparando ao coleguinha da escola e a gente vai sempre, ao invés de uma cooperação, nós vamos na comparação. Isso sempre existiu e ainda existe, que, por um certo aspecto, nós podemos admirar, nós poderíamos espelhar-se nas pessoas, mas não nos comparar. Nós temos histórias distintas, somos seres distintos e não precisaríamos dessa comparação. Enfim, a partir daí nós vamos olhar em outro aspecto quando a gente compara o nosso núcleo familiar, como nós comparamos as pessoas que moram conosco e que nos auxiliam. Então a gente vai começar nesse comparativo a achar sempre, a gente tem essa tendência, de que aquele velho ditado, aquela velha história, que a grama do vizinho é mais verde. Então, sempre a família do outro, ela é uma família melhor. E nós temos muito essa ideia, principalmente como filhos, mas naquela fase de pré-adolescência, adolescência, onde algumas restrições também aparecem para nós. Os nossos pais começam a limitar muito, nós queremos sair muito, nós estamos em desenvolvimento, nós estamos com os hormônios à flor da pele, nós queremos firmar a nossa personalidade, e a gente está naquela busca incessante de dizer que nós podemos, e a partir daí começam muitas vezes os conflitos entre pais e filhos. E aí eu começo sempre a olhar, mas fulano foi, mas a família de fulano deixou, mas o pai de fulano deixou, a mãe de fulano deixou. E a gente escuta aquela velha frase também de que, mas você não é fulano, nem você é todo mundo, que a gente sempre diz, né? Todo mundo vai, menos eu, mas você não é todo mundo. Então, são frases clássicas que permanecem ainda hoje. Então, a gente começa a olhar e a gente começa a nos decepcionar com a família e ficar muito triste com ela, porque perdemos o padrão de ser uma família perfeita como eu imaginava ser uma família perfeita. Porque quando eu sou pequeno, os meus pais são os meus heróis. Os meus pais podem tudo, os meus pais sabem tudo, os meus pais, eu estou totalmente protegido, né? E aí, quando eu começo a ver que os meus pais erram, que os meus pais falham, e principalmente quando falham comigo, que eu acho que falham comigo, eu começo a achar que minha família é um desastre, minha família é totalmente imperfeita. E aí eu começo a olhar para a família do outro. E aí a gente precisa compreender que nós não convivemos 24 horas com a família do outro, nós nem vivemos com a família do outro, e nós estamos tomando uma definição ou estamos chegando a um julgamento a partir do que eu vejo de fora. Então, eu vendo de fora, eu posso imaginar da maneira que eu quiser. E hoje a gente pode olhar mais a fundo de que essas circunstâncias de que nós estamos olhando as coisas de longe, nós temos uma tendência muito grande a fazer esse julgamento. Então, a gente precisa olhar que a família não é lugar de perfeição. Isso é algo que precisa ser muito bem claro. Nós não estamos na família para sermos perfeitos. Minha família não é perfeita porque eu preciso olhar para mim como ser humano, que eu não sou perfeito. Então, se eu estou convivendo com outros seres humanos, eu estou convivendo com seres humanos em transformação. Então, esses seres humanos também não são seres humanos perfeitos. Então, eu começo a ver que minha família não é perfeita e que não há mal nenhum nisso. Sabe por quê? Porque a família do vizinho também não é perfeita. Eu acho que a família do vizinho é perfeita. Eu imagino que a família, por uma ação, por uma atitude isolada,
que a família do outro é perfeita. E isso também é um reflexo muito grande dessa sociedade atual que nós vivemos, das redes sociais. Então, uma foto, um vídeo postado, o que a gente vê na superfície das coisas, nós achamos que, na verdade, aquele outro vive bem, aquele outro vive sorrindo, aquele outro vive na paz, aquele outro vive na defesa. Então, a gente muitas vezes está tomando o superficial como algo profundo e que não é verdadeiro. Essa mensagem é falsa, mas nós queremos tomar como verdadeiro. Então, quando eu começo a olhar que a família do outro é perfeita e a minha não é, eu entro em conflito e gero um sentimento de revolta em mim, né, para com aqueles que estão convivendo comigo. Então, a gente vai imaginar, por exemplo, quando eu olho as redes sociais, quando a gente vai olhar as redes sociais, a gente vê as pessoas tirando fotos, né? Principalmente nós tivemos agora o período natalino, né? Que foi pedido também a consciência nossa para que nós estejamos o máximo que pudermos isolados, né? Porque nós estamos ainda vivenciando essa pandemia. A gente sabe que o Natal é um período muito marcante dos encontros familiares. Agora nós vamos chegar ao Réveillon, mas se puder eu também reforço, né, para que a gente faça essa súplica. Estamos muito próximos, a vacina está chegando, a ciência está andando, então que a gente possa manter e preservar-nos e preservar aquele que nós amamos. Então a gente vê nesse período agora principalmente, mas em vários períodos, e quando a gente tem mais contato, de que as pessoas costumam, às vezes, no almoço de domingo, nessa época natalina, no Dia das Mães, Dia dos Pais, no aniversário de alguém, tirar uma foto de toda a família, né? E aí você está passando ali no Instagram, você está ali deslizando seu dedinho, aí você viu uma foto daquela sua amiga, do seu amigo, lá com aquela família toda bonita lá, cada um no seu cantinho, aí você olha assim para sua família de lado, vê todo mundo meio que esparramado, vê que seu pai não está em casa, aí você faz, caramba, tá vendo como a família deles são bonitas, são unidas, né? E a gente, assim, eu já vivenciei essas situações lá do momento da foto, e a gente não sabe, assim, a briga que é primeiro para que as pessoas tirem aquela foto, né? A demora que é para que cada um quer um lugar, o outro tomou o lugar do outro, o outro acha que esse lado do meu perfil é melhor, mas aí o meu perfil é esse. E aí vai aquela confusão primeiro para se ajeitar. E aí depois ali de 30 minutos, 40 minutos, aí a pessoa vai lá tirar uma foto, mas não tira só uma. Se fosse antigamente, que eram nas máquinas fotográficas, que tinham filmes, né, e não podia usar muito filme, aí eram uma, duas fotos no máximo. Mas hoje em dia, os celulares, as câmeras, elas proporcionam, né? Nós tirarmos a foto, olhar, ver quem ficou bom, quem não ficou, e aí tira mais 10 fotos, até que todo mundo, que na verdade não vai chegar num consenso, vai ter um que vai dizer que não ficou bem e tal, enfim. E aí, quando termina aquela foto, cada um vai para o seu lado. Cada um vai para o quarto, um vai para a sala, um vai lá para fora, um vai embora. E vão postar nas redes sociais, porque nossa carência é tão grande que a gente quer que os outros acreditem ou confirmem que minha família é muito unida. Eu não estou dizendo que não seja por conta disso, mas que nós não possamos, por estarmos olhando de fora, achar que aquilo ali é um carimbo de família perfeita. Tá vendo como tirou uma foto bonita? Olha como tá? Então, porque há divergências, há discussões, há conflitos, e sempre irão ter, porque são seres humanos. A partir do momento que eu compreendo, na verdade, que eu vá nessa busca de consciência emocional mais profunda, de me conhecer, de saber de onde eu vim, de saber quem são meus pais, porque a gente, como eu falei já, nossos pais... Tem um certo período da nossa vida que parece que nossos pais, eles não erram. E aí a gente vai criando na nossa mente esse pensamento de que meus pais, um pensamento ainda que é na infância, e que se perpetua muitas vezes. Eu já vi gente, acho que você também já escutou, pessoas que vão a consultórios psicológicos, e a partir do momento em que o profissional começa a falar da relação com o pai e com a mãe, ele não vai mais. Porque às vezes ele não admite que alguém esteja falando do pai, da mãe dele, achando que está sendo uma coisa pessoal.
E eles, não, meus pais não eram. Por mais que eles saibam no íntimo, que os pais são como nós, somos seres humanos, tivemos nossas histórias, nossos acertos, nossos erros. Isso até facilita e alivia também a responsabilidade que nós colocamos nas costas deles. Né? Então, tem uma música de Fábio Júnior, aquela música Pai, que é muito conhecida, e tem um momento lá que Fábio Júnior canta assim: pai, você foi meu herói e meu bandido. Né? Isso é muito costumeiro nós vermos isso. Muito comum nós vermos isso nas relações de pai e filho. Então tem um momento que o meu pai é o herói. E tem um momento da minha existência que, por uma situação ou outra, ele passa a ser o meu bandido, o vilão da minha história. Né? E eu acho que quando nós chegamos no sentido de maturidade emocional, nós olhamos para os nossos pais e nós não vamos dizer assim simplesmente: ah, pai, você foi meu herói e bandido. Não, nós não vamos rotular os nossos pais assim. Nós vamos apenas dizer: você foi o que você poderia ser. Né? E eu te agradeço por isso. Eu agradeço pelo que você pôde dar, porque, na verdade, nós nem conhecemos muitas histórias dos nossos pais, sabe? Eu estava vendo, assim, em estudos que já foram feitos, para que nós estejamos aqui, se nós juntarmos mais ou menos 10 gerações, é mais ou menos um cálculo de 1.024 pessoas para que nós estivéssemos aqui. Então, imagina de onde a gente veio, né? E a gente não conhece as histórias dos nossos avós, muitas vezes, que passaram o afeto para os nossos pais, e que, passando o afeto para os nossos pais, eles passaram o afeto, porque às vezes a gente quer que os nossos pais nos deem o que nós queremos receber. E a gente não presta atenção que, na verdade, os nossos pais, eles estão nos dando o que eles podem nos dar. E nós temos que começar a exercitar, a receber aqui. Ah, mas é porque você não conhece meu pai. Ah, porque você não conhece minha mãe. Ah, porque você conhece... Eu não estou aqui para fazer julgamentos. Eu não estou aqui para fazer julgamento especificamente de um pai e de outro. O que nós estamos querendo aqui é apenas despertar para a oportunidade que você pode ter de ter uma relação muito mais de gratidão com seus pais do que de apontamento, ou de auxiliar os seus pais. Porque muitas vezes a gente acha, pela questão biológica de os pais serem mais velhos que os filhos, que só os pais ensinam aos filhos, mas nós aprendemos muito com os filhos. Nós aprendemos demais com o que os nossos filhos vêm nos ensinar. E eles nos alertam muitas vezes para muitas questões e às vezes desbloqueiam esses sentimentos que muitas vezes nós não sabemos por quê. E nem os nossos pais sabem por quê, porque porventura não tenha trabalhado isso, não tenha buscado isso, o porquê daqueles tipos de bloqueio, ou porque agir da maneira que age. Porque muitas pessoas, eles às vezes agem de uma maneira que muitas vezes não quer agir daquele jeito, mas não conseguem lidar com isso. Então, algo que ficou no inconsciente, algo que foi visto, algum trauma, que ele não consegue vislumbrar isso. Então, aí a gente precisa fazer esse olhar muito mais acolhedor dos nossos pais, para saber que ele foi o que ele pôde ser. Nossos pais, eles não sabem tudo. Né? E a gente tem muito disso. Meu pai tem que dar a resposta para tudo, minha mãe tem que saber de tudo. Mas tudo que eles sabem, pode ter certeza disso, eles passaram para nós. O que eles podiam e o que eles sabem, eles passam para nós. E família é um processo, por isso que é um caminho para o amor, porque o amor, você sabe que engloba vários sentimentos. E um desses sentimentos, uma dessas situações é o perdão. Né? Então, o lar, o ambiente familiar, ele é um ambiente propício para o exercício do perdão. Porque sempre vai existir necessidade de perdão. Sempre vai existir. Então, eu vou ter que perdoar e vou ter que ser perdoado também nas coisas que eu faço. Porque a gente está com pais e filhos, como a gente fala dessa questão da vivência e não da convivência deles, e a gente precisa, na verdade, reestabelecer esse diálogo dentro do lar. Agora, não é, na verdade, que os filhos precisam falar e os pais precisam escutar. Eles precisam, na verdade, conversar. Então, meu filho quer falar e eu acho
que esse eu vou escutar o meu filho e pronto. E depois dele falar, eu escutei e acabou. Mas o filho, muitas vezes, quer uma resposta do pai. Né? Então, eles precisam escutar, eles precisam passar por esse diálogo, eles precisam passar por esse restabelecimento, eles precisam passar por essas adaptações, e há uma necessidade de nós vivermos isso. Então, precisa muito mais nós conversarmos dentro do nosso lar, conversarmos dentro da nossa casa, para nós podermos identificar com quem nós estamos. Para que muitas vezes nós não precisarmos ter que ir conversar com os nossos filhos em situações em que já está tarde demais. Né? Certa vez eu falando com um psicólogo, e ele me disse, ele relatou, ele disse, olha, eu vi filhos chegando dentro do consultório em que os filhos já estavam sendo dependentes químicos, né, por essa ausência de afetividade ou até de um olhar que não tinha dentro de casa. Eu chamei os pais para conversarem comigo e os pais inicialmente disseram que não, que ele tinha muito contato com eles, enfim. Mas depois ele disse que quando aprofundou um pouco mais a conversa, ele disse eu via respostas desencontradas dos pais. Né? Um dizia uma coisa, outro dizia outra, outro tinha coisa que nem sabia que existia. Né? Então, assim, a gente vê que, na verdade, não é algo que vá... A gente não está aqui dando uma receita, né, de que, fazendo isso, as coisas não vão ser assim. Nós, na verdade, estamos conversando para que a gente diminua muito mais essas possibilidades e que essas relações se estreitem um pouco mais. Uma das coisas que eu vejo também nas relações pai e filho, bem importante, e aí quando eu estou falando pais e filhos, entendam o núcleo familiar como um todo. E aí pode ser o pai ou a mãe, pode ser duas mães, dois pais, porque no sentido psicológico, um ou outro, mesmo sendo duas pessoas do mesmo sexo, um ou outro ele vai tomar um papel mais predominante paterno, o outro vai tomar um papel mais predominante materno, independente do sexo biológico dessas pessoas. Quando eu estou falando disso, uma coisa que a gente vê com muita frequência também dessas relações de pais e filhos, você falou aí inicialmente sobre a questão de Tainá, que você fala sobre esses diversos fatores que levam as pessoas a cometerem o ato. São diversos fatores, a gente às vezes fica procurando, foi por conta disso, foi por conta daquilo. Há uma gama de fatores, né, que faz com que uma pessoa cometa uma atitude dessa, porque é uma atitude em que eu particularmente acho que a pessoa não está dentro da sua consciência em si, né, estabelecida, eu acho que não está dentro de um equilíbrio essencial. Ela, na verdade, não quer aquilo, né? A gente sabe que ela quer apenas tirar aquilo que sente, aquela dor que já tentou em vários sentidos, e acha que, a partir desse ato, ela consegue, na verdade, retirar aquilo que ela está sentindo. Mas a gente vê, tem outra música, eu gosto muito de correlacionar, porque eu acho que os poetas, os músicos, eles falam muito da vida de uma forma muito profunda. E Renato Russo e Dado Villa-Lobos, eles fizeram uma canção ali no final dos anos 80, chamada Pais e Filhos, que todo mundo eu acho que conhece aqui. E ali fala um pouco, né, da conversa de uma filha com um pai, com umas frases soltas, né? E no final, a gente ali pelo refrão, quando fala que é preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã, a gente nota de que a filha cometeu suicídio por essa relação muito complicada com o pai. Mas, como eu disse, não era só aquilo. Há vários fatores que levam isso a ocorrer. E em alguns momentos ela diz, né, tem lá um momento que ela fala, estou com medo, tive um pesadelo. Em outro ele responde, dorme agora, é só o vento lá fora. Né? Essa forma, essa relação que os pais têm em todas as fases, seja da infância, da pré-adolescência, adolescência até adulta, né, que a gente vai vendo isso. Mas quando ela diz assim, estou com medo, tive um pesadelo, por ser um adolescente, a gente imagina que não seja apenas o pesadelo da noite,
mas o pesadelo da vida que aparece para ela, que desabrocha para ela daquela maneira. Minha fase pré-adolescente, adolescente, assim, é um turbilhão de coisas, de possibilidades, de medos, de interrogações, que a gente acha que vai ser assim o resto da vida, e que, meu Deus do céu, para onde eu vou? Eu tenho que escolher, na verdade, já a minha profissão, eu tenho que sair de casa, eu tenho que trabalhar, eu não gosto disso, Então, a gente começa, né? Porque é uma fase que nos chama muito para essa responsabilidade e é muito rápida. Porque antes eu estava na infância, agora eu estou numa adolescência que já me chama a várias coisas. Meu corpo se transforma, eu já não escondo quem eu sou, minha voz engrossa, os pelos começam a aparecer. Então, eu começo a sentir sensações, coisas que eu não sentia, eu começo a olhar para uma pessoa, começo a sentir admiração, vem aquela fase das paixões, então, enfim, é uma coisa muito avassaladora, né? E o que me chama também a atenção é no final dessa música, quando ele diz assim, você culpa os seus pais por tudo, isso é absurdo, são crianças como você, o que você vai ser quando você crescer. Eu achava, na verdade, que meu avô, quando eu era pequenininho, que meu avô tinha nascido daquele jeito. Cabecinha branca, que já era daquele jeito e pronto, ele apareceu ali. Quando a gente fica um pouco mais consciente das coisas, aí eu lembrei que meu avô, na verdade, ele foi uma criança, ele nasceu, ele teve suas afetividades, ele teve suas frustrações, depois teve os filhos que meu pai e minha mãe vieram, né? E hoje ele se tornou aquela pessoa. Então eu pensei, eu disse, olha como a gente anda, né? E a gente acaba se tornando, na verdade, quando o Dado e o Renato diz isso, são crianças como você, o que você vai ser quando você crescer. Eu acho interessante a entonação de Renato Russo quando ele canta essa parte, porque para mim às vezes fica um pouco ambíguo se ele está afirmando ou está perguntando como um ato de reflexão, dizendo assim, e o que você vai ser quando você crescer, se não for isso? Né? O que é que você vai ser de diferente? E por outro lado também fazendo essa afirmação, você vai ser isso, acabou, ponto, sabe? Você vai ter seus filhos ou não, mas você vai ter atividades de pai, porque da concepção, essa da criação, mas a gente também, nas andanças da vida, nós adotamos afetivamente os nossos filhos e as pessoas como nossos pais. A gente olha para pessoas e diz, fulano para mim é um segundo pai. A gente só diz segundo pai porque a gente não é biologicamente, né, descendente dele, mas a gente tem uma atividade como pai. Fulano para mim é uma mãe, fulano é um filho para mim que eu não tive, ou uma filha, que é essa afetividade que só vai tomando mais conta, sabe? Eu acho, da nossa sociedade. As famílias estão se alargando porque, assim, no sentido de quantidade de pessoas, isso também pode ter uma afetividade maior. A gente tem que entender que família é isso. Família é muito mais do que o laço biológico e consanguíneo. A família, na verdade, é a afetividade que eu me desprendo para dar aquele ser. Então, a partir disso, das afetividades, eu começo a entender o que é ser família. Lidando com seus erros, lidando com as suas buscas. Eu vejo uma frase também muito marcante dentro do Instagram, que é família, o projeto de Deus, né? O pessoal costuma botar muito isso, né? Eu acho, na verdade, que família pode ser um projeto divino, espiritual, enfim. Eu acho, eu concordo. Mas eu acho que assim, quem projeta acho que né, o servente e somos nós. Então, não adianta nós termos um projeto nas nossas mãos e nós não executarmos aquele projeto. Não adianta a gente dizer que aquilo, olha aqui que bonitinho, eu tenho um filho, eu tenho uma filha. A gente precisa entender a responsabilidade disso. A gente precisa entender a responsabilidade de ser pai, de ser mãe, de dar afetividade. A gente precisa compreender que nos nossos erros a gente está buscando acertos. A gente tem que procurar entender a linguagem de certas pessoas para nós, que a gente não consegue compreender. Eu, particularmente, você dá licença para eu contar só uma historinha particular minha,
quando eu tinha ali por volta de 12, 13 anos, eu estudava numa escola em João Pessoa e assim, eu não era um mau aluno. Eu não era também o melhor aluno da sala, mas eu não era um mau aluno. Eu ia lá, passava ali por média, não era aluno de sair de sala, mas eu gostava muito de o pessoal dava uma deixa, eu pegava o professor, o pessoal ria, gostava de imitar alguns professores, enfim. E minha mãe, ela costumava muito ir na escola. Ela ia muito mais, eu digo às vezes que ela ia muito mais do que eu na escola, né? Só que ela ia sem ser chamada. Isso era que era interessante. Ela não era chamada e ia. A escola era caminho para o trabalho dela, eu estudava pela manhã, ela só ia trabalhar mais ou menos meio-dia. Então ela aproveitava ali 11h30, ela saía um pouco mais cedo, 11h30 ela passava na escola, ia lá no coordenador, para saber como é que estava, como é que estava o meu comportamento, o que é que os professores falavam de mim. E ela ia muito mesmo. Tanto é que os meus colegas conheciam ela assim. Ela passava a cabecinha dela na janela do corredor, o menino dizia assim, tua mãe ali e tal. Intervalo, ela tinha ido mais cedo nesse dia, e eu ia saindo para o intervalo, e aí meu coordenador me chamou, Thales, vem cá, por favor. Aí eu fui. Ele disse, rapaz, tua mãe veio aqui. Eu disse, eu vi. Rapaz, sabe o que ela disse? Eu disse, não, ela pediu para mudar tudo de lugar, para sair de perto do pessoal que tinha ali. Mas o que me chamou mais a atenção foi porque ela não disse que era porque eles iam te prejudicar. Ela disse que é porque tu ia prejudicar eles. Aí era melhor tu sair do lugar. Aí eu disse, meu Deus do céu, né? Aí fiquei com aquilo na mente, disse, meu Deus do céu, eu sou tão ruim assim. E fiquei, porque mãe não demonstrava que eu era um cara muito trabalhoso, assim. E aí, com o passar do tempo, eu fui lidando com aquilo, fui pensando, refletindo, cheguei na minha fase mais adulta, e aí eu fui depois para terapias e tal. E aí eu conversando isso com esse terapeuta, o terapeuta disse, claro, isso aí, você numa fase aí de desenvolvimento, tal, isso marca, isso desbloqueia algumas coisas, tal. Aí eu cheguei em casa todo aí, mãe, tá vendo? A senhora aí foi a culpada aí das minhas coisas, tal, aí minha mãe sempre diz, pai e mãe sempre é culpado disso, tal. Mas aí, posteriormente, eu fui mais umas 2, 3 sessões na frente, o terapeuta disse, sim, mas e aí, a gente vai fazer o que com isso? O que é que você vai fazer com isso? Tal? Aí, fazer o quê? Ele disse, aconteceu, tal, mas agora, meu amigo, vai ficar preso nisso até quando? E aí eu compreendi que, na verdade, aquilo era uma atitude que poderia ter sido uma atitude equivocada, uma atitude de desespero da minha mãe, mas que ela estava querendo o meu melhor. Né? Então, em nenhum momento, eu sabia que no íntimo ela não sentia aquilo. Ela estava, na verdade, fazendo um tratamento de choque para o próprio coordenador, porque ela sabia que dissesse que se eu fosse prejudicado só por mim, ele não ia mudar de lugar. Ela tinha que dizer que eu ia prejudicar a turma para ele tomar uma atitude. E aí eu disse, né? Depois eu compreendi, porque durante todo esse tempo, por mais que eu ficasse com isso na minha mente, eu fiquei com isso na minha mente porque eu nunca duvidei do amor da minha mãe por mim, né? Então, às vezes, nossos pais, eles fazem atitudes, eles nos abandonam, eles apenas, né, vamos dizer assim, apenas, entre aspas, fizeram com que eu estivesse aqui, que eu nascesse, e depois ou espancaram minha mãe, ou minha mãe traía meu pai, ou vivia uma situação de alcoolismo dentro de casa, uma situação muito complicada dentro de casa, ou eu era abusado, ou eu era agredido, né? E aí, como eu disse, nós precisamos exercitar o perdão, porque a gente precisa sermos nós e nós não precisamos ser essa marca que ficou em nós. Possivelmente, levaremos essa marca para os nossos filhos, levaremos essa marca para a nossa outra família que nós vamos constituir, ou se eu não estou conseguindo construir essa família, possa ser muitas vezes que eu não estou me despedindo dessa marca, que eu preciso, na verdade, me resolver com ela. Então, essa raiva, essa frustração, os nossos pais, eles vão ter que lidar com essa culpa também. Vão ter que lidar com essa situação
particular deles. Agora, o fato dos meus pais não serem os bons pais não me dá o direito de não ser um bom filho. E eu falo no sentido bom filho de que você não precisa, na verdade, fazer coisas que seus pais não fizeram por você. Mas você precisa ao menos perdoar os seus pais. Você precisa pelo menos dar o perdão pelo equívoco que eles estão fazendo, porque, na verdade, eles também levam essa marca com eles. Mas evite levar com vocês. E se trabalhem, porque, na verdade, o que a gente vai fazer é apenas repetições, se nós não nos trabalharmos para isso. Negar que não vai fazer o que os nossos pais fizeram, muitas vezes, não é, na verdade, o caminho correto. Na verdade, não é só negar, é negar, trabalhar-se para não repetir. Porque o ato da repetição, ele é muito comum, porque está no nosso consciente e a gente acaba levando isso adiante. Então, faça o perdão na sua família. Veja também quantas vezes você foi perdoado, as pessoas precisaram lhe perdoar. Trabalhe isso. Trabalhe isso para que você não leve essa marca. E na sua família, ame, viva esse moído. Eu gosto de dizer muito que família é moído, para a gente aqui bem nordestino, bem paraibano. Família é moído, mas é a partir deles que você aprendeu a ser o que você é hoje. É a partir deles que você aprendeu a ter mais paciência, é a partir deles que você aprendeu a ter que você foi um pouco, é a partir das atitudes, às vezes, equivocadas deles, que você também não repetiu para que você não se ferisse. É esse local onde vocês estão se buscando. São pessoas imperfeitas buscando o sentimento mais perfeito, que é o sentimento do amor. Não é fácil. Olhe para o seu familiar, olhe para a pessoa que está com você, respire fundo, olhe para aquela pessoa, mesmo se você não quiser dizer ou não tiver coragem de dizer ainda, mas agradeça pela oportunidade de crescimento. Foram com eles que você aprendeu mais a crescer e é com eles que faz com que você busque a vida. Trabalhe bem no seu lar para que você conquiste um lar maior, um lar de muito mais situações em que você possa evitar que aconteça o que já aconteceu no seu lar. Exija menos das pessoas, acolha mais as pessoas, entenda mais as pessoas do que apontamentos. Família é lugar disso. Família é lugar de você estar querendo estudar e o outro ligar um som alto, você está querendo assistir um programa de TV, o outro ficar na frente. Família é você estar querendo, você está tomando um banho e está uma pessoa batendo na porta dizendo, bora, está demorando mais esse banho. Família é você sair com a luz acesa, o outro apagar e ficar dizendo, não é você que paga as contas, por isso que você está com a deixar a luz acesas. Família é você estar nessa reclamação diária. Família não é muito propaganda de margarina, sabe? Que o cara vai lá no domingo, 5 horas da manhã, acorda, bota uma música tranquila e faz um café da manhã, espera todo mundo acordar naquele sorriso. Família não é muito isso, possa ser que ocorra às vezes, mas também se não ocorrer, não tem problema. Família é o que a gente precisa, na verdade, para ser melhor. Perdoe, perdoe aquelas pessoas que estão à sua volta, perdoe os seus pais, se perdoe, às vezes por você não conseguir ser o filho que você queria ser, perdoe o seu filho também, se muitas vezes ele não conseguiu compreender o que você queria dizer para ele. Mas é aí o seu principal ponto. Você só vai aprender com quem está fora se você aprender com quem está dentro. Família é afetividade. Você pode escolher sua família também. Não esqueça sua família biológica e consanguínea. Mas você pode. Ah, Thales, mas eu sou órfão. Ah, Thales, meus pais não estão aqui mais. Mas você também tem os familiares afetivos que nós temos espalhados por aí. Basta você olhar. Busque sua família. Olhe para a sua família. A partir dela, você chegará na construção do amor. Por isso que família é essa construção, é um caminho para que a gente se ame e ame o próximo. Obrigado, Edson, pelo espaço. Obrigado a vocês do espaço. Mais uma vez, desejo a vocês, um pouco atrasado, um Feliz Natal, desse momento de reflexão. E desejo a vocês um ano novo cheio de trabalho, desejo um ano novo cheio de saúde, desejo a vocês um ano novo com muita força, de muito perdão, de muito abraço, de muita fraternidade,
que é isso que a humanidade precisa. Que bom lhe ouvir, viu, meu amigo? Que bom. Obrigado. E eu queria aproveitar, né, para divulgar um evento, um webinário que a gente vai fazer dia 30 de janeiro, né, com Júlia Tavares e André Soares, da ansiedade à depressão. Entenda como esses transtornos funcionam. Porque é muito importante a gente voltar o nosso olhar também para entender, né, sobre o transtorno, já que a literatura traz que muitos dos casos de suicídio eles vêm acompanhados de algum transtorno. Então a gente pode, né, estar esmiuçando mais como a gente pode observar, o que é que a gente pode observar, né, se você não, se você vê que tem alguém que precisa escutar sobre isso, se você quer ofertar para alguém esse momento, né? Visita lá o Instagram, vê como é que a gente pode estar fazendo para compartilhar com alguém esse momento, esse webinário. Você falou da música Pais e Filhos, meu amigo, eu lembrei da nossa fragilidade, né? Fragilidade nossa de cada dia, porque todos nós temos, né? Somos frágeis em alguns pontos e que expressamos de maneira diferente. Muitas vezes uns expressam gritando, esbravejando, outros estão mais sensíveis, mas que cada momento daquele, quando a gente não sabe lidar bem com a situação, a gente expressa a nossa fragilidade. E o que é que a gente faz com o que fizeram com a gente, né? Muitas vezes a gente traz muito discurso do que não foi feito, né? Do que faltou, né? Mas para estarmos aqui, como você falou, tiveram outras pessoas, quantos outros não tiveram que trabalhar mais, quantos outros não propiciaram esse momento para que a gente estivesse aqui e tivesse o que a gente tem hoje. Muitas vezes a gente não pode apagar os atos do passado, né? Mas eles constituem a nossa pessoa que somos, são com eles que a gente vai fazendo as outras ações que a gente deseja fazer, né? Então, muito obrigado a você pelas suas palavras, né? Nos acaricia o coração com suas palavras. E a todos eu convido para dar uma olhadinha lá no Instagram do Espaço Humanitário, né? Para acompanhar as nossas atividades. O espaço está passando por alguns momentos difíceis, né? Porque o espaço ele é custeado por Socorro, então, e ele é vinculado à escola. Como a escola está nesse processo, ele é custeado pelas atividades da cantina. E como a cantina está suspensa, né, então a gente está passando por alguns problemas e que essas ações já são para que a gente continue nessa labuta e continue alcançando mais pessoas, né, preservando vidas e trabalhando aí para que a gente tenha mais e mais diálogos, mais e mais ações voltadas para a vida e para a preservação da vida. Muito obrigado, meu amigo, muito obrigado às pessoas que estiveram conosco, né? Daqui a pouco você vai estar em outra atividade. Isso. Muito obrigado. Obrigado a vocês, gratidão.